Konnichiwa! Tudo bem, pessoal? O conteúdo da nossa aula de hoje é pele e anexos. A gente vai entender como é que é a nossa pele, quais são as células que compõem a nossa pele, certo? Quais são as funções da nossa pele. A gente sabe que a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo e ele desempenha diversas funções. Funções que são de proteção, de eliminação, de termorregulação, entre outras funções. E também, com o decorrer da nossa aula, a gente vai entender umas funções da qual a gente desconhecia. E nas outras aulas, vamos entender quais são os riscos também que a pele pode apresentar para o nosso organismo, né? Como câncer de pele, como que a gente consegue, né, contrair o câncer de pele. Eu não saio de casa, mas talvez você possa também estar exposto a este perigo, né, que é o câncer de pele. Então, nas nossas próximas aulas, a gente vai ver isso também, tá bom? Pele e anexos. Pele. Quais são as características da pele? A pele apresenta camadas firmemente aderidas umas às outras. Uma porção epitelial de origem ectodérmica, a epiderme, e uma porção conjuntiva de origem mesodérmica, que é a derme. Abaixo da derme se encontra a hipoderme, ou tecido subcutâneo. Lembrando, pessoal, que a pele é um dos maiores órgãos do nosso corpo, ou seja, ele é o maior órgão do nosso corpo. Ele atinge cerca de 16% do nosso peso corporal e desempenha inúmeras funções. Quais são as funções da pele? Proteção contra atritos, raios ultravioletas, penetração, a dissecação, né? Proteção contra os micro-organismos, que é a comunicação entre o ambiente e o nosso meio interno. Termorregulação. O que é termorregulação, pessoal? Termorregulação é a regulação da nossa temperatura, ou seja, se a gente está muito quente, estou praticando um exercício físico. Por praticar este exercício físico, a minha temperatura aumenta bastante. Dessa maneira, eu vou suar. Esse ato de eliminar água através dos poros da pele é uma das alternativas que o organismo tem de liberar este calor interno. Excreção, que é a liberação de suor, de líquidos através da pele. Formação de vitamina D3, mas um pouco mais à frente eu vou estar explicando qual a importância da vitamina D. Uma outra função da pele é a reação imunológica sensorial. Continuando, epiderme, pessoal, é o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado da epiderme. É constituído por 4 tipos diferentes de células. É o queratinócito, melanócito, células de Langerhans, células de Merkel. Continuando, aqui este é o exemplo da nossa epiderme. Que aqui a gente pode ver que tem as células Langerhans, certo? Essas são as células Langerhans. Continuando, as células da epiderme, uma delas é o queratinócitos. O queratinócito é uma célula predominante na epiderme. Essas células se originam na camada basal da epiderme. Ao sair os queratinócitos, assumem 2 atividades principais. Quais são elas? Produzem queratina, né, que é a principal proteína estrutural da epiderme. A queratina constitui, pessoal, quase 85% dos queratinócitos integralmente diferenciados. Participam da formação da barreira hídrica da célula. Epiderme, existem as células melanócitos. O que são esses melanócitos? São células dotadas de prolongamentos localizadas no extrato basal da epiderme, derivadas de percussores que migram da crista neural por volta da 12ª à 14ª semana. Apresenta o citoplasma globoso, de onde partem prolongamentos que penetram em reentrâncias das células nas camadas basal e espinhosa e transferem glândulas de melanina, ou seja, são as células melanócitas, pessoal, que possuem a coloração do nosso corpo, ou seja, que tem a melanina, certo? Os melanócitos não formam desmossos com o queratinócito, mas se prendem à membrana basal por meio de hemidesmossos.
Continuando, melanócitos produzem melanina, contida nos melanossomos. O mecanismo de produção ocorre por ação enzimática, certo? Então, aqui são células verdadeiras, viu, pessoal? Foram retirados um pedacinho de uma pele, feito análises histológicos no laboratório. A gente consegue verificar que essas células, elas armazenam a melanina, que é a coloração da nossa pele. Aqui é um exemplo de células da nossa pele que contém a nossa coloração, viu, pessoal? Da nossa melanina. Vamos lá, então. Epiderme, né? Uma das células da epiderme são as células de Langerhans. Essas células são dendríticas, derivadas, precursoras da medula óssea. Então, aqui é a camada da nossa pele e essas são as células de Langerhans, certo? Elas são precursoras da nossa medula óssea. Continuando, nós temos as células de Merkel, que se localizam na parte mais profunda da epiderme, em contato com a lâmina basal, presas aos queratinócitos por desmossomos. São encontradas em maior quantidade na pele espessa, apresentam pequenos grânulos citoplasmáticos eletrodensos. As células de Merkel são mecanorreceptoras, ou seja, elas que são sensíveis ao tato. Epiderme, os estratos da nossa epiderme. Os queratinócitos estão organizados em 5 camadas, de acordo com o seu grau de diferenciação. Nós temos extrato basal, extrato espinhoso, granuloso, lúcido e córneo. Aqui nós temos as camadas, viu, pessoal? O extrato córneo, o extrato lúcido, o extrato granuloso, o extrato espinhoso e o extrato basal. Então, aqui nós temos extrato basal, extrato espinhoso, extrato granuloso, extrato lúcido e extrato córneo. Essas são as camadas da epiderme, tá bom, pessoal? Lembrando, isso aqui tudo é epiderme e somente esse pedaço aqui é a derme. Continuando, novamente, para vocês compreenderem, nós temos a camada córnea, essa camada aqui de cima, camada lúcida, essa camada. Nós temos a camada granulosa, que é esta aqui. Nós temos a camada espinhosa, que é essa, e a camada basal. Continuando, a camada basal é constituída por células primáticas ou cuboides, rica em células-tronco, também chamada de germinativa. Possui filamentos intermediários de queratina. A camada espinhosa, pessoal, é formada por células. Vamos falar de algumas glândulas, né? Vamos falar sobre as glândulas sebáceas. Vamos falar de algumas glândulas, né? Vamos falar sobre as glândulas sebáceas. Essa glândula é alveolar simples, que distribui por toda a pele, exceto na palma da mão e na planta dos pés. Essa é a porção secretora, pessoal, que se encontra na derme. Ela abre de acordo com o folículo piloso, ou seja, ela fica bem próxima de um pelo. Essas glândulas sebáceas são acinosas. Os acinos representam-se formando uma camada externa de células epiteliais achatadas que repousam sobre uma camada basal. Aqui é um exemplo de uma glândula sebácea. Ela fica próxima de um pelo. Aqui, outro exemplo de glândula sebácea e ela fica próxima de um pelo, viu, pessoal? Continuando, as glândulas sudoríparas. Essa glândula sudorípara, pessoal, elas são numerosas e se encontram em toda a pele. Ela é tubulosa, enviolada, simples, com função de controle de temperatura corporal, ou seja, ela libera suor, certo? Conforme a gente pratica exercício físico, é ela que vai liberar o nosso suor, ela que vai ajudar na termorregulação do nosso corpo. Aqui um exemplo das glândulas sudoríparas, aqui, ela vai liberar o suor. São ductos excretores, né, que liberam suor. Essas são as células, glândulas sudoríparas. Continuando, as glândulas sudoríparas apocrinas são enoveladas e ocorrem nas axilas, no pubis e região perianal e na auréola mamária. São de maior tamanho
do que o anterior e a porção secretora é encontrada na derme e na hipoderme. Ou seja, pessoal, nós temos um grande acúmulo de glândulas sudoríparas nas axilas, certo? Porque a gente consegue observar que a gente consegue eliminar muito suor ali. Numa condição normal, quando a gente está praticando exercício físico, ocorre uma liberação maior de suor, correto? Continuando, 2 exemplos de glândulas sudoríparas apocrinas são a glândula ceruminosas, certo?